Você já saiu do funeral de um membro da família com um sorriso genuíno no rosto? Meu filho Rony e meu sobrinho Jackson não eram apenas primos, eles eram uma seita de dois homens. O tipo de melhores amigos que fazia você questionar se eles compartilhavam um único neurônio entre eles. Quando tinham 9 anos, se perderam em Honolulu jogando Pokémon GO e nós os encontramos 4 horas depois, fingindo ser irmãos órfãos, implorando dinheiro aos turistas para ligar para casa. Eles inventaram uma língua secreta chamada Blorbish, com regras gramaticais reais. Todo aniversário, eles davam um ao outro o mesmo presente, um pato de borracha chamado Tupac Shakur, indo e voltando por 6 anos. Tinham 12 anos e já eram a dupla mais caótica que eu já havia presenciado. Então, em um fim de semana, Rony foi acampar com sua tropa de escoteiros e o líder dos escoteiros me ligou naquele domingo. Houve um acidente no rio. Meu estômago embrulhou. Rony perdeu o equilíbrio ao atravessar uma ponte de troncos. Agarrei o balcão enquanto ele continuava. A correnteza estava muito forte e Rony foi levado. Meu rosto ficou pálido. Esperei pelas próximas palavras. Nós o encontramos 1 quilômetro rio abaixo e quando o tiramos, ele fez uma pausa. Sinto muito, era tarde demais. Deixei cair meu telefone. Meus joelhos cederam e bati nos azulejos da cozinha, emitindo um som que não parecia humano. Meu marido correu pra casa do trabalho e me encontrou ainda no chão, ainda fazendo aquele som. Realizamos o velório naquele sábado e eu me sentei na primeira fila com um vestido preto, ainda com a etiqueta. A família inteira estava lá. Amigos também. Mais de 200 pessoas. Mas havia uma pessoa que não estava. Jackson. Eu ficava me virando, examinando os bancos. Minha irmã falava comigo freneticamente. Ele disse que precisava fazer isso sozinho. Ele não conseguia estar perto de ninguém para isso. Esperamos mais de 1 hora para ele chegar, mas ele nunca apareceu. Não podemos esperar mais. O pastor começou. E assim que ele disse as primeiras palavras, a porta se abriu e era Jackson, mas ele não parecia triste. Em vez disso, ele tinha um sorriso e uma caixa de som no ombro. Another One Bites the Dust. Pai, estava tocando no volume máximo. Another One Bites the Dust. Hey, hey, Another One Bites the Dust. A voz de Freddie Mercury cortava o ambiente como manteiga numa frigideira quente. O baixo fazia todo o local vibrar e Jackson desfilava pelo corredor como se estivesse entrando em um ringue da WWE. Ei, Ronnie, ele gritou. Isso não é engraçado, mano. Eu não conseguia respirar. Meu sobrinho estava dançando no funeral do meu filho. Minha irmã imediatamente o puxou para um banco, arrancou a caixa de som e desligou a música. O silêncio foi de alguma forma pior. O pastor continuou com as mãos tremendo. Ok, vamos começar o serviço agora. Mas Jackson não conseguia ficar quieto. A cada poucos minutos ele gritava: vocês nunca vão vencer os irlandeses. Uma piada interna entre ele e Ronnie. Ou começava a cantar: dê uma chance aos campos de águas vivas. Todos olhavam para ele com raiva, decepcionados, confusos e em choque. Mas ninguém dizia nada. Ninguém se atrevia. Como poderiam? Então, de repente, Jackson parou de fazer barulho. Ele ficou sentado em silêncio por 20 minutos. Depois olhou para cima com os olhos marejados e disse alto o suficiente para que todos ouvissem: ele não está morto. Meu melhor amigo não pode estar morto. A raiva de todos em relação a ele mudou para tristeza instantaneamente. Percebemos que Jackson não estava sendo desrespeitoso ou jogando algum jogo. Ele era um menino de 12 anos se afogando em negação. Ou pelo menos foi o que pensamos. Quando o final do serviço chegou, todos fizeram fila para passar pelo caixão. Jackson se levantou também. Minha irmã tentou agarrá-lo, mas ele se soltou e caminhou em direção à frente, em direção ao caixão. A sala inteira ficou tensa. O que ele estava prestes a fazer? Ele chegou ao caixão, olhou para Rony. Seu ombro tremeu. E então ele lambeu o dedo e o enfiou no ouvido de Rony. Dedo molhado, ele gritou. Em um funeral, para um cadáver, a sala inteira parou. Jackson! Eu gritei, correndo em direção a ele. O pastor deixou cair sua Bíblia. A avó cambaleou para os braços do meu tio. Jackson tropeçou para trás, uivando de rir. Eu estava prestes a acabar com a raça do Jackson. E então eu ouvi. Alguém disse: espere, o Rony está sorrindo? Eu congelei. Virei-me para o caixão e os lábios do meu filho estavam tremendo. Os cantos se curvando para cima. Ele estava lutando contra um sorriso. Rony, seus olhos se abriram. Caramba, Jackson, o dedo molhado? Sério? Ele se sentou no caixão e a igreja explodiu, gritando, chorando. A avó caiu no chão. Jackson desabou no chão, rindo tanto que nenhum som saía. Rony saiu do caixão e o agarrou pelo colarinho, também rindo. O pastor ficou paralisado como se tivesse testemunhado uma ressurreição real. Agarrei Rony e o puxei para mim com tanta força que provavelmente quebrei uma costela. Acontece que quando seu filho literalmente volta dos mortos, o primeiro pensamento não é como, é você está vivo. Finalmente o soltei depois do que pareceram horas. Então agarrei os 2 meninos pelo colarinho. Expliquem agora. Jackson enxugou os olhos, ainda chiando de tanto rir. Fizemos uma aposta. Rony disse que poderia fingir sua morte e passar pelo funeral inteiro. Se ele ganhasse, eu tinha que dar a ele meu PS5, aquele que ganhei no torneio de jogos. Rony sorriu. Eu estava tão perto. Quando percebi que ele tinha enganado todo mundo, disse Jackson. Eu sabia que minha única chance era fazê-lo rir. Dedo molhado foi meu último recurso. Eu olhei para eles. Esses psicopatas que eu criei. Vocês percebem? Eu disse lentamente. Nós íamos cremar você amanhã. O sorriso de Rony desapareceu, o de Jackson também, e a sala ficou em silêncio. Rony olhou para Jackson. Jackson olhou para Rony. Eu ainda quero o PS5. Rony disse. Absolutamente não. Eles discutiram sobre isso por 3 semanas. A propósito, estamos processando a funerária. Que tipo de idiotas não percebem que um garoto de 12 anos não está realmente morto por 48 horas?